disso. Castro Alves tinha 21 anos quando escreveu Navio Negreiro. Então, esses ideais de se fazer efetivamente uma condição de uma sociedade transformada está muito relacionado com o poder de visão que a juventude tem. Mas ela tem que ter, Vitor, uma visão superior, porque senão você pode ter uma juventude, mas ela tem ideais que não sejam ideais nobres, e ela pode arrastar a sociedade para uma direção que não é a mais adequada. Aí você me pergunta, e como saber se os seus propósitos são do amor? É isso que é a base. Se você tem uma juventude que propõe o amor como prática, então nós estamos corretos. Mas se essa sociedade, se essa juventude propõe algo que colida com o amor, não é a posição correta. Tudo aquilo que destrói, tudo aquilo que agride, não é. Aquilo que fere, que é contra a vida, evidentemente é contrário àquilo que se pode esperar de uma juventude. Muito bem. Vitor, quer seguir então? A próxima pergunta é sua. Alguém quer fazer algum comentário? Só um minutinho. Alguém quer acrescentar alguma coisa ou, de repente, fazer uma nova pergunta em cima desse assunto? A gente pode seguir? Beleza. Então, vamos lá. Olá, Vitão, tá contigo. Laura, só um minutinho, Vitor. A Laura Lins levantou a mão. Laura, quer falar? Oi, perdão, Vitor, foi sem querer, eu juro, viu? Mas boa noite a todos, né? Meu nome é Laura Lins, eu sou aqui de Aracaju, Sergipe. Eu vim a convite da Mônica, né? Que foi maravilhoso esse convite. E, Jorge, na sua fala, né? Eu estava ouvindo aqui, e eu queria saber a sua opinião se dentre essa transformação, né, essa transição, como é que pode ocorrer da melhor forma essa necessidade de uma construção de uma identidade própria para o jovem atual? Como é que pode fazer isso da melhor forma sem ter um conflito entre gerações? Não sei se eu me fiz entender, mas pode perguntar, tá? Se eu não me fiz por completo. Deixa eu ver se eu vou refazer sua pergunta para ver se eu entendi. Você quer saber como que o jovem pode ser construtor de uma nova realidade, considerando que ele tem que desconstruir um modelo, se eu estou dizendo que não pode haver conflito entre gerações? É isso? Isso mesmo. Tem que falar para quem sabe, tá vendo? No instante ele já colou aqui, olha. Não. Essa é uma questão que é bastante delicada. Por quê? Porque você tem um modelo que está posto aí, Laura, e esse modelo, ele precisa ser revisto. Nossa forma de sociedade é uma forma muito perversa. Nosso modelo social é um modelo social muito cruel. Nós temos pessoas que estão morrendo de fome quando sobra alimento. Nós temos a questão da guerra, que ninguém suporta mais, mas ela continua acontecendo. Nós temos um desrespeito brutal com o meio ambiente que precisa ser sustado. Nós temos uma série de condutas que são muito equivocadas e que a nossa sociedade ainda tem, como, por exemplo, o desrespeito na questão do afeto, a forma desrespeitosa com que muitas vezes a gente lida com as nossas questões afetivas, os dramas que a gente vive nas nossas relações familiares. Então, tem muita coisa que precisa ser revista. Só que, assim, esta revisão, ela pode ser feita dentro de determinados parâmetros. Eu vou lhe dar um exemplo de alguma coisa para ver se a gente traz esse exemplo para o contexto que você está falando. Com relação, por exemplo, ao feminismo, que durante muito tempo houve, não o feminismo de hoje, mas aquele feminismo lá atrás, da década de 60, teve uma líder do movimento feminista, que eu não vou lembrar agora o nome dela, mas ela dizia o seguinte: eu me equivoquei no direcionamento do feminismo, porque quando eu iniciei o movimento, eu coloquei a mulher para lutar contra o homem. E se eu hoje tivesse que recomeçar, eu colocaria a mulher ao lado do homem para lutar contra o preconceito. E ela colocou um contra o outro, quando ela devia dizer, não, nós vamos trabalhar juntos, porque nós temos que colocar, porque o problema não é o outro,
O problema é o preconceito. E aí há que ter uma habilidade nossa, de nós nos inserirmos sem dissentir. A gente tem que se inserir sem que obrigatoriamente a gente faça um processo de ruptura. Então existem vários canais que a gente tem para isso, não é? Nós não temos apenas a via religiosa como um trabalho nesse sentido. Allan Kardec, quando trata da questão da importância do espiritismo no mundo, na Revista Espírita de 1863, no fascículo de dezembro, traz 6 etapas do movimento espírita, e a última dessas etapas chama-se a etapa da regeneração social, na qual ele diz que o espiritismo não seria visto apenas como um movimento religioso, mas como um movimento de transformação da sociedade, com serviços de cidadania. Então, nada impede que nós, transcendendo as nossas tarefas doutrinárias, religiosas, ou o que quer que seja, que nós nos engajemos em atividades que sejam uma atividade cidadã. Por exemplo, a gente ingressa numa ONG para trabalhar pela nossa cidade. Nós vamos arborizar a cidade. Vamos começar a fazer a arborização. Junta uma galera, vai no horto da prefeitura. Quais são as árvores que vocês têm aí? A gente pode plantar? Vamos plantar no bairro. Me dá aí as árvores que a gente pode usar. A gente cava o buraco, planta e rega. Um outro grupo pode ir para a praia, para fazer limpeza da praia. A gente se envolver nas atividades que dizem respeito àquilo que a gente vê que precisa ser transformado. Participar das reuniões que acontecem nos nossos bairros, nas reuniões do chamado orçamento participativo, em que a prefeitura visita os bairros para saber para onde vai o orçamento público. Então, a gente está lá para dizer, não, eu acho que a praça tem que ser renovada, a escola precisa de uma reforma, a gente precisa disso, e entrar contribuindo, colaborando. Partidos políticos pode ser um elemento importante para que a gente consiga encontrar a veia de dar uma contribuição efetiva na transformação da sociedade, por uma via que não é a via do fora da lei, não é a via do confronto, mas é a via de utilizar os próprios instrumentos sociais como maneira de nós nos manifestarmos na sociedade. Usarmos os conselhos de direito, o conselho do idoso, o conselho da criança e do adolescente, o conselho da Seguridade Social. Ixi, tem tantos conselhos em cada município. Participar das reuniões do conselho, inserir a Casa Espírita nos conselhos de direito, para a gente debater as coisas. Isso é participação cidadã, não é participação político-partidária. Agora, aqueles que gostarem da questão político-partidária podem ou até devem se engajar para fazer o trabalho de transformação da sociedade, com a única preocupação: a gente leva o espiritismo para o partido político, mas não traz as discussões político-partidárias para dentro da Casa Espírita. Então, nós temos uma série de vias democráticas, legais, não conflituadas, perfeitamente legítimas, em que a gente pode dar uma contribuição muito boa e faz um bem danado. Você, depois de alguns anos, passar e dizer, essas árvores aqui, fui eu que plantei quando tinha meus 18 anos, agora elas estão todas grandes. Esse negócio aqui, esse teatro aqui que estava todo quebrado, a gente se reuniu e a gente veio para cá, pintou, arrumou, pregou, fomos nós que reconstruímos esse teatro onde a gente hoje vem brincar, vem exercitar. A praça, nós colaboramos na nossa sociedade. Você sentir que você é um elemento transformador da sociedade. Mas fazer um questionamento sobre as questões que estão erradas, sem apresentar as nossas mãos para a reconstrução, para o bem, talvez não seja a melhor política. Então, ao invés de a gente entrar no processo do confronto, a gente oferece construindo e dando o nosso contributo para que a sociedade seja melhor do que ela era antes de nós. Obrigada, viu? Foi maravilhoso, gostei muito. E realmente é uma dúvida, porque eu, em particular, como jovem, como evangelizadora também, como trabalhadora de casa espírita, às vezes acaba tendo que entrar em conflito de pensamento com pessoas mais velhas. E é muito bom também saber outras opiniões diante disso, né? Para saber como nos portar cada vez melhor diante desses conflitos que acabam surgindo nessa transição. O que a gente faz, Laura, é juntar pessoas que pensam como nós
não para construir um grupo de agressão, mas para edificar um grupo que constrói. Então, assim, o que a gente está vendo que está errado? Olha, a gente está vendo que tem uma série de cachorro abandonado na rua. A gente vai se juntar e a gente vai criar um espaço para cuidar desses bichos. E a gente vai se articular, vai na prefeitura ver se tem recurso para isso, procura um vereador, entendeu? Você vai se articulando pelas vias legais, procura a Secretaria Municipal de Saúde, que tem o departamento de zoonoses, como é que eles estão tratando o cachorro, o que está acontecendo, articula com o movimento espírita, cria uma página no Facebook, ou seja, a gente tem que ser ativista do bem, mas as nossas atividades, nesse sentido, para que a gente se realize, não podem ser aquelas da crítica ácida, que não constrói nada e que apenas aponta o que está errado. Nós temos a obrigação de, ao perceber o que está errado, sermos o elemento transformador da sociedade. Muito bem, então. Laura, ficou satisfeita? Beleza, então. O restante também, tudo bem? Podemos seguir? Eu levantei a mãozinha Tudo certo aqui. por Vamos lá, aqui. Léo. Era isso que eu ia te fazer, Léo. E avisar só o Vitor, que seria o próximo, para aguardar um minutinho que o Léo levantou a mão, para a gente seguir no assunto. Vai lá, Léo, fica à vontade. Tá bem. É só uma dúvida para o Jorge. Tá conseguindo ouvir bem? Porque meu microfone está um pouco afastado aqui. Sim. Então, seria correto nós pensarmos da mesma forma que o senhor citou, daquela antiga líder feminista, né, da década de 60. Ao invés de nós colocarmos os jovens contrapostos aos mais velhos, fazermos uma união desses dois, porque o que eu quero dizer com isso, né? Muitas vezes eu vejo os jovens, até eu mesmo, né, com boa vontade, com bom ânimo, mas sem muita informação, sem muito conhecimento, experiência. Acho que seria essa a palavra, sem muita experiência. E eu acho que, assim, por observação, né, eu percebo que as coisas, elas melhoram sempre sendo construídas aos poucos, né? A gente adicionando coisas novas em cima do conhecimento que nós já temos. E eu fico com medo, às vezes, na minha boa vontade, né, na nossa boa vontade de querer modificar o mundo para um mundo melhor, a gente acabe revolucionando demais e passando por cima, não passando por cima, mas talvez tentando criar algo novo, quando na verdade tudo que nós precisamos é adicionar coisas boas a algo que já existe, entende? Será que não seria esse o caminho? Tentar ter uma conversa, tentar trazer essa ideia dos mais jovens para um diálogo com a experiência dos mais velhos, e a gente tentar assim construir, sabe? Ou adicionar, colocar um pouquinho de nós no mundo, nessa tentativa de desenvolvimento? Exatamente isso, Leonardo. Você está coberto de razão. Na verdade, eu é que acabei não falando isso quando falei feminino, era para comentar isso na resposta. Mas é como se fosse um pêndulo. Imagina que você tem um pêndulo que oscila de um lado para o outro. O equilíbrio está aqui embaixo, quando o pêndulo fica parado no centro. Mas a nossa sociedade, ela acabou empurrando os seus conceitos e levou o pêndulo muito para a esquerda ou para a direita, sei lá. Ele puxa o pêndulo muito longe do centro. Então, como o pêndulo está solto e está preso, está segurando aqui, quando a gente quer soltar o pêndulo, e o pêndulo, quando solta, ele vai para o outro lado. Então, a gente sai de uma situação para o outro extremo. Isso acontece o tempo todo na nossa sociedade. Quem gosta aí de literatura deve lembrar do que eu vou dizer. Você tinha uma escola literária no século XVIII, que era o arcadismo. Era uma escola literária com uma literatura toda rebuscada, com versos extremamente lapidados em termos da sua estrutura, era uma coisa meio toda cheia de rococó. E aí esse modelo ele chegou uma hora que ninguém aguentou mais. Aí quer saber? Nós vamos criar uma nova escola. Aí veio a escola romântica, que é uma escola que tirou todos esses excessos e ficou uma linguagem mais limpa, mais clara, falando do amor, mas de maneira muito direta, muito rasa, direto falando. Então, nós despimos os versos
de todo esse coisa rebuscado que existia no arcadismo. Aí veio o romantismo. O romantismo, ele foi ficando, aí passou do ponto. Aí ficou meloso demais, ele ficou muito... as personagens muito perfeitos, as heroínas não tinham defeito, Helena era linda, maravilhosa, com pele de pêssego, não tinha nenhum defeito, então, e os maus não tinham virtude, era um negócio tudo estereotipado. Aí isso não está bom, então tem que criar um negócio diferente. Aí quebra essa escola e vem uma escola nova, o realismo. Como era o realismo? Papo reto. Todo mundo tem defeito, tem qualidade. A escola realista, ela se opõe ao romantismo, mas ela não reconstrói o que tinha no arcadismo. Ela é uma nova forma de interpretar as coisas. Mas o texto, agora, os personagens eram providos de virtudes e defeitos. A gente vive o realismo, vive, até que chega um ponto que ele nos satura no naturalismo, que é o excesso de realismo. Aí a gente não aguentamos mais isso. Aí vem uma nova escola, o simbolismo. O que é o simbolismo? A volta da espiritualidade, a volta da poesia envolvida em névoas, em coisas espirituais, que é uma negação do realismo, mas sem voltar ao romantismo. Então, esse pêndulo, ele oscila o tempo todo. Regimes fecham, regimes abrem. Quando abre muito, fecha de novo. Quando fecha muito, abre de novo. Se não abrir pela via legal, ele vai abrir pelas revoluções. Assim caminham as sociedades. Então, você tem um pêndulo. Se você sente que está havendo pressão social, abre porque o pêndulo precisa voltar. Se você não abrir, vai haver sangue, que vai haver uma revolução e as pessoas vão voltar para cá. Só que, muito frequentemente, na história da humanidade, o que ocorre são revoluções, não são evoluções. Então, quando tira de um ponto, joga para o outro, fecha demais, abre demais, fecha demais, abre demais, fecha demais. E a gente fica com esse pêndulo balançando até encontrar o ponto de equilíbrio. Por isso que a proposta de Jesus é essa que você estava falando, porque ela não foi instantânea. Ela é uma proposta que, para se implantar, ela está demorando 2000 anos para se fazer. Mas ela vem devagarinho transformando a sociedade. Se você observar, na essência do pensamento cristão está a modelagem de sociedade que nós vivemos. Jesus, quando trouxe a sua... Eu não estou falando isso pelo aspecto puramente religioso, estou pelo aspecto sociológico. Jesus, quando trouxe sua doutrina, foi muito rejeitado por perseguição, morte no circo, uma série de coisas. Mas depois de alguns séculos, os ecos das suas ideias começaram a acontecer. Os escravos deixaram de ser os seus olhos vazados pelos seus senhores. A escravidão deixou de ser uma coisa normal. Os pobres e os miseráveis deixaram de ser abandonados e passaram a ser cuidados. As legislações dos países se mexeram. Então, devagarinho, os conceitos que são a base do cristianismo, que é o amor, vão tomando conta da sociedade. A gente vai dizendo, mas não pode ser assim. Nós não podemos ter uma sociedade desse jeito. E as reformas políticas, as reformas sociais que acontecem no mundo, são os ecos tardios daquilo que Jesus deixou. Então, devagarinho, aquelas ideias vão aparecendo, elas vão se aproximando, e sem nos darmos conta, não é uma revolução, é uma evolução, porque a revolução é aquilo que oscila, a evolução é aquilo que vai, quem gosta de física, é um movimento superamortecido, que é igual no elevador, ele vem e o elevador não faz assim quando para no andar, ele vem e ele para. Assim é a evolução, a gente vem caminhando e não volta, vai sempre seguindo, enquanto que nas revoluções a gente vai oscilando em torno do ponto central. A proposta do Cristo, sendo de maneira suave, sem violência, sem agressão, sem confrontar, sem estabelecer divisões nem ódios, ela é a proposta ideal para a sociedade, porque ela vai trabalhando no convencimento do homem, na mudança do indivíduo, que muda o meio, que muda o indivíduo. Mas é por aí, desse jeito mesmo, Leonardo. A sociedade vai mudando bem devagar. E tem um detalhe, viu? Às vezes a gente diz assim, poxa, mas anda devagar demais. De Jesus para hoje andou muito pouco.
Está praticamente a mesma coisa. Andou pouquinho. Isso seria mais ou menos a mesma coisa de uma pessoa que todo ano visita a série da alfabetização e diz, mas essas crianças não aprendem, não? Na verdade, as crianças são outras, né? Aqueles que estavam na época do Cristo e que já se modificaram não estão mais aqui. Esses a gente nem vê. Mas a gente continua lidando com os que não se transformaram, que continuam do mesmo jeitinho que eram, e os outros que ainda não despertaram, não conseguiram aprender o bem. Mas quem já aprendeu vai saindo da série, vai passando de classe. Então a gente vai olhando sempre o mesmo naipe de espírito e diz, meu Pai do céu, quando que a Terra vai aprender? Mas dá uma olhadinha em Públio Lentulus, o senador romano na época do Cristo, como ele era endurecido, quem é Emmanuel hoje? Nós vimos vários personagens que viveram com Jesus, tiveram impacto da sua presença, hoje cresceram, não estão encarnando na Terra tipicamente. A gente está só com a borra, só com a bagaceira reencarnando na Terra e por isso temos a sensação falsa de que o progresso foi muito pouco. Foi pouco? Foi pouco sim, mas não foi tão pouquinho como a gente pensa que é, porque tem uma galera muito boa que não está do lado de cá, já está do lado de lá, ajudando a gente. Maravilha, Jorge. E tem muita gente boa aqui, né? Já caminhando para isso daí. Vitão, vamos lá? Bom, a minha pergunta é sobre como você imagina que seria o sistema socioeconômico do mundo de regeneração. Tipo, a gente ainda vai ter um sistema monetário, ainda vamos ter políticos da forma que é hoje. Acho que você até respondeu um pouco disso antes. Essa resposta, Vitor, está no item 17 do capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, aonde Allan Kardec cita 7 características dos mundos de regeneração. Diga, Regina. Tudo bem? Então, vamos lá. Pensei que a Regina queria falar, Regina Fang. Não. Tá. Então, são 7 características que estão lá. Rapidamente. A primeira, os corpos são tão materiais como os nossos. Então, a mudança não é corporal. Não está no hardware, está no software. Característica número 2. Não é um mundo superior. Portanto, não é um mundo onde tudo seja lindo. Não é. Ele é um mundo ainda numa condição mediana de evolução. Mas é melhor do que essa. Mas ele não é um mundo superior. Terceira característica, a sensação que a gente tem quando mora num mundo de regeneração é a sensação que você teria quando tem uma sensação de alívio, como a gente fica depois que a tempestade passa. Imagine você viver numa sociedade onde você não precisa se preocupar com ladrão. Imagina. As casas nem têm chave, porque ninguém rouba ninguém. Não existe grade, não existe chave. Como não tem chave e não tem grade, não tem ninguém preso. Então, uma sociedade diferente, uma sociedade onde as pessoas estão querendo acertar. Né? É um modelo de sociedade distinta, onde a gente sente um alívio. Hoje você deixa as coisas, vão roubar, vão levar, vão me enganar, vão me passar a perna. Imagine você viver numa sociedade em que você não tem essa preocupação. Pense no carrinho do supermercado. Você já viu alguém roubar alguém no carrinho do supermercado? Chegar no carrinho e dizer, olha, tem um biscoito aqui, eu vou roubar. Não, ninguém rouba de ninguém. O carrinho, você pode deixar o carrinho que ninguém vai levar as coisas que estão lá dentro. Porque está tudo à mão, ninguém quer tomar nada de ninguém. Pense você viver numa sociedade que seja assim. Aí você diria, mas como seria isso? Imagina uma sociedade que é formada pela juventude espírita. Nós temos os corpos tão materiais como nós temos. Não temos um mundo superior. Mas estamos todos nós querendo acertar. Você não vai, se você estiver no encontro da Comerge, você esquecer sua carteira, não vai aparecer ninguém, só eu vou roubar. Você olha, uma carteira foi esquecida no banheiro, está aqui. É isso que é um mundo de regeneração. São pessoas que são humanas, mas elas estão com um propósito de mudança. Aí vem 3 características que estão do lado de dentro da criatura. Kardec diz, eles têm um forte desejo de identificar as suas vidas com a lei de Deus. Isso está lá colocado no item 17. Ele tem um desejo grande de conhecer a lei de Deus e viver essa lei.
coisa que na nossa sociedade não tem. Então, não quer dizer que eles vivam, mas eles têm o desejo de viver essa lei. Isso já é um forte propósito. Falando do modelo econômico que você comentou, lá está dito, eles possuem um acentuado senso de justiça social. Então, é uma sociedade onde não se permite que alguém morra de fome. É uma sociedade que não admite que alguém viva na miséria. Se alguém quer ser rico demais, é problema de quem quer ser rico, mas eu não posso ter quem é miserável. Não faz sentido que eu tenha uma sociedade em que para alguém falte o necessário para que ela viva. Então, o senso de justiça social acaba favorecendo com que haja uma diminuição dessas diferenças sociais que a nossa sociedade possui. Não é dito lá que são todos iguais, porque até no nosso lar há diferença entre as condições que as pessoas vivem. Mas a gente não pode admitir o acentuado processo de desigualdade como a gente vê do lado de cá. Então, a tendência é que isso se diminua. Como diminui? Isso não se diminui através da força e da violência, porque todo processo imposto pela força e a violência, no futuro ele se desfaz pela força contrária a ele. Isso tem que se estabelecer pela maturidade das sociedades, através de suas leis, que lentamente vão se acomodando, vão fazendo as transformações, e as novas gerações vão vivendo novos modelos de organização. Então, esse é um segundo ponto importante do comportamento interno. Sexta característica, eles possuem vitórias sobre as suas paixões. E Kardec fala de 4 imperfeições morais: o ódio, as paixões, a inveja e o orgulho. Esses 4 elementos estariam sendo vencidos na sociedade de regeneração. Então, se não tem o ódio, não existe a violência, não existem os conflitos raciais, não existem os conflitos políticos, não existe ódio, não existe essas brigas que a gente tanto está vendo agora na polarização que o mundo está vivendo. Se não existem paixões, não existem os desequilíbrios na área da afetividade, não existem as paixões pelas suas religiões, pelos seus partidos políticos, essas paixões enlouquecidas que cegam as pessoas, também não existirão. Não existirá a inveja, porque todos terão o suficiente para viver. Então, a inveja, ela desaparece na medida em que eu tenho pelo menos o mínimo. As coisas estão sendo oferecidas naturalmente por uma sociedade que compartilha. E, por último, o orgulho. Porque assim como quem está embaixo não deseja o que tem o outro, o que está em cima também não pisa em quem está embaixo. Então, você tem uma sociedade que pode ter as suas naturais classes sociais, mas sem que exista obrigatoriamente a carência que a gente enxerga na sociedade de hoje. E como última das características do mundo de regeneração, é que quem não se adapta nessa cultura, volta para o mundo de provas e expiações. Não aguentou, papai? Volta para provas e expiações, porque você não tem estrutura para viver numa sociedade desse jeito. Então, respondendo a sua pergunta, vai ter político? Vai. Vai ter lei? Vai ter lei. Só que você vai ter muito mais desejo de fazer o que é o certo. E aí você vai me perguntar, o que é o certo? O certo é o que é conforme a lei de Deus. E o que é conforme a lei de Deus? É tudo aquilo que preserva a vida. Tudo que faz bem à vida, isso é o certo. Então, é ser contrário à pena de morte, ser contrário ao aborto, contrário à destruição do meio ambiente, contrário à violência, às agressões, às tensões sociais desnecessárias. E há todo um processo de profundo diálogo para que a gente encontre as soluções pelo firme propósito de fazermos uma sociedade melhor. E quem não se adapta a essa sociedade que dialoga, que conversa, que estabelece soluções sem ser pela força e pela violência, perde a concessão de encarnar e volta a ficar conosco. Porque o lugar de doido é do lado de cá, não é do lado de lá. Muito bem. Vitor, ficou claro? Ficou sim, valeu. Perfeito, então. Então vamos para a próxima. Luciane, você comanda agora. Boa noite a todos. Jorge,
A minha pergunta é um pouquinho parecida com a dele, mas eu queria que você me respondesse a mais curto prazo do que você respondeu a dele. Acredito que todas essas coisas que você falou são um pouquinho mais a longo prazo, não vai ser agora. A minha pergunta é: como será daqui para frente? Quais os próximos capítulos da transição planetária? Existem 7 capítulos da transição planetária apresentados por Jesus no capítulo 24 de Mateus, chamado Sermão Profético. O primeiro é a chegada dos falsos cristos. Quem são os falsos cristos? São os propagadores das ideologias doidas. Então, vai reencarnar no planeta um monte de gente para propor absurdos como sendo diretrizes de vida. Então, esse é o primeiro capítulo. Haverá falsos cristos. Não fala de falsos profetas. Falsos cristos. São os grandes senhores que têm ideias malucas e que chegam na Terra e dizem, não, mas isso está correto. E essas ideologias, elas vêm para quê? Para servir a 2 propósitos. Oferecer a eles, porque eles encarnam para acertar e não para fazer besteira, mas eles vêm, mas eles acabam muitas vezes se atrapalhando e, em vez de mudarem, acabam insistindo nas suas ideologias malucas. Que ideologias malucas são essas? Eu falo de 4 tipos de maluquices. Primeira, excesso de materialismo e uma proposta de que a vida material tem muito mais valor do que a vida espiritual. Aí você pensa tudo que tem aí que favorece a vida material em detrimento da vida espiritual. Pessoas que fazem um excesso de preocupação com o corpo, um desespero de não envelhecer, que até 80 com um corpinho de 20. Então, isso aí, o que é isso? É a tentativa de você manter a condição material acima da condição espiritual. Posses materiais, dinheiro, quero ter, vai para o Facebook, posta, quando não tem dinheiro, vai para a frente da van, bate foto na frente da estátua para dizer que está nos Estados Unidos, mas é aquele desespero danado de querer posse material. Então, o materialismo como a grande proposta. E você vê como as pessoas estão, ela troca de carro, troca de marido, troca de carro, troca de iate, troca de tudo, e posta no Facebook, eu mostrei que eu tenho, aí boto foto com um sapato, não sei nem de que marca, aí uma calça, não sei de que marca, porque isso é o valor. Então, eu tenho isso aqui é só um tipo de falso Cristo. Um outro, além das questões do dinheiro, as questões do poder. Os enlouquecidos pelo poder, que estão atrás de poder de qualquer jeito. Pisam em cima de pessoas, enganam, trapaceiam, fazem qualquer coisa para assumir poder, para mandarem gente, para comandar pessoas. São os antigos tiranos do passado que encarnam hoje, mas ainda têm o ranço das suas tiranias, dos seus propósitos enlouquecidos de comandar as pessoas. Terceiro, as características das perturbações sexuais. Você é muito jovem, você não sabe disso, mas não era assim antes, não. Antes não era desse jeito. A coisa era bem diferente. É que não tem ninguém aqui da minha idade. Aqui está todo mundo abaixo dos 80, não dá nem para eu comparar com ninguém. Mas, acredite em mim, não era assim. A gente não tinha essa postura afetiva que nós temos hoje. Hoje existe muito desequilíbrio na área da sexualidade, muita perturbação. E essa perturbação deriva do quê? Uma série de entidades extremamente enlouquecidas que encarnavam muito raramente no planeta e que, em função da transição, precisa vir para que a gente consiga dar a elas a chance delas encarnarem. E o quarto são os intolerantes. Então, eu tenho materialistas, interessados pelo poder, desequilibrados do sexo, e os intolerantes. Intolerância racial, intolerância religiosa, intolerância social, intolerância de tudo que é. A intolerância até de time de futebol tem. Então, você tem todo tipo de intolerância, as pessoas se segregando em determinados guetos, fugindo uns dos outros, se odiando. Coisas que eram do século XIV estão acontecendo de novo, porque são entidades da época do século XIV, renascendo agora com o traço da Inquisição, com os mesmos sentimentos daquele período das Cruzadas, estando entre nós com a mesma sanha de violência do ontem, porque são espíritos cristalizados, mas eles precisam reencarnar porque eles precisam evoluir. Então, esses são só o primeiro sinal, que é a encarnação dos falsos cristos. Essa já está aí, essa já aconteceu.
Daí você tem o segundo sinal. Depois que os falsos cristos aparecem sobre a terra, nós temos um segundo sinal que está contido também no capítulo 24 de Mateus. Ele diz que, a partir do momento em que acontece esse processo de chegada dos cristos à terra, segue-se um período de cataclismas. Então, maremoto, terremoto, furacão, tufão, pandemia, etc. E aí as pessoas ficam achando que esses maremotos, terremoto, furacão, etc., etc., que é tudo físico. Kardec diz que não são. São as convulsões sociais em função da chegada das ideologias malucas. Porque por pior que seja uma guerra, por pior que seja um furacão ou um tufão, e eu não estou minimizando o problema, mas ele no máximo promove a desencarnação de milhares de pessoas. Mas uma doutrina enlouquecida destrói eu disse bilhões de vidas. O aceno que o materialismo faz para o mundo está matando uma quantidade muito maior de pessoas de ansiedade, de depressão, pelo suicídio, destruindo lares, arrastando pessoas para determinados propósitos profundamente infelizes. Então, o segundo sinal seria os cataclismas, que a gente também já está vendo. Então, esse segundo sinal, ele já existe. Aí, nós temos o terceiro dos sinais. O terceiro sinal que aparece no sermão profético é a perseguição aos cristãos. Ele diz que aqueles que defenderiam o bem seriam perseguidos. Eu acho que a gente está vendo isso. Eu não sei se já está no máximo, mas a gente está vendo esse tipo de coisa. Nós temos uma série de pessoas que defendem o bem e que estão sendo perseguidas. Observe como acontece nas redes sociais a agressão às pessoas que defendem a paz. A pessoa defende que a gente tem que viver em paz, elas são atacadas. A pessoa defende que você tem que ter uma vida mais serena, elas são agredidas. Então, existe um acelerado processo de agressividade. Essa agressividade é um sinal de que esse momento que estamos vivendo é muito típico do terceiro momento que é apresentado dentro do sermão profético. Aí vem o quarto sinal. O quarto sinal é a multiplicação do ódio, das traições e de todo um conjunto de situações profundamente indesejáveis. A gente também vê isso, não posso dizer se já está no fim, mas a gente observa que nós estamos vivendo um período de muitos ódios, muito ódio. E até assim me assusta, porque eu imaginava que a gente no século XXI fosse viver um pouquinho mais tranquilo, mas está aumentando a quantidade de pessoas que se agridem, que se ofendem, que se distanciam até dentro da família. A gente está vendo um processo progressivo de esgarçamento disso. Então, as ideologias dos falsos cristos, elas conseguiram seduzir muita gente, e elas promoveram esses cataclismas, que é a consequência disso, e o esgarçamento da sociedade. Então, olha como estava tudo acomodado, quieto. Vieram as ideologias loucas, muitas pessoas se empolgaram com elas e aumentaram as tensões sociais em função das loucuras. Então, o quarto desses sinais é exatamente os ódios, a violência, etc., e as traições. Ah, um detalhe que eu esqueci. No primeiro dos sinais, eles vêm por dois motivos. Um dos motivos é para que eles tenham a chance de se renovar. E o outro motivo é para a gente saber se a gente é bom ou não. Porque enquanto essas ideologias não vêm, eu não sei se eu sou bom. Eu penso que eu sou bom. Se você é verdadeiramente bom, eu quero ver se você é bom. Nós estamos agora fazendo prova sem consulta, porque até então a gente fazia prova com consulta. Agora é prova sem consulta, porque você está diante de uma sociedade em que o que você quiser fazer, Luciane, vai sempre ter alguém que vai dizer, não, está correto, pode fazer que está certo. Você não tem nenhuma porta fechada. Então, você vai ter que sair pela porta que você acha que é correta, porque você acha, você decidiu de você que é correta. Não, eu não vou fazer isso porque isso para mim não é bom. Tudo me é lícito porque todas as portas estão abertas, mas isso não me convém. Então, eu vejo aberto, mas eu não vou passar. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Então, nós vamos saber se nós somos atraídos por essa ideologia. Eu estou falando, voltei para o primeiro ponto, tá?
E aí eu posso ser atraído por essas ideologias loucas por duas razões. Ou porque eu me apaixono por elas e acho lindo o que eles propõem. Não sei se você lembra, uns anos atrás, alguns movimentos religiosos que surgiram e que propunham que as pessoas pegassem arma para matar os outros. E as pessoas saíam dos seus países para irem para determinados locais do globo, para se filiarem a essas ideologias, para matar gente, em nome da religião. Então você vê que há pessoas que se apaixonam por isso e revelam a violência que está dentro delas. Elas encontram nessas portas uma possibilidade de expressar a violência que está nela. Então ela sai de cima do muro. E aí eu sei, esse não está maduro. Porque se a porta tivesse fechada, ele talvez não revelasse o nível de perturbação que ele tem. Então abrem-se as portas para saber se eu me apaixono por elas. E a segunda razão para nós é porque nós podemos ter uma conduta equivocada. Odiar as portas que se abrem. Porque há pessoas que se apaixonam por essas portas e passam por elas. Mas há os outros que odeiam, querem matar essas pessoas. Isso é um absurdo. Tem que mandar matar. Também mostra que não está maduro. Nem o que se apaixona pela loucura, nem o que odeia a loucura, são espíritos capazes de estarem com o passaporte carimbado para a transição planetária. Então, a vinda dos falsos cristos é exatamente a tentativa de sinalizar para nós que várias ideologias perturbadoras chegariam. Então, vem as ideologias, perturba a sociedade, perseguição para os que querem o bem, traições e ódios. Aí vem o quinto sinal. O quinto sinal, o surgimento dos falsos profetas. Quem são os falsos profetas? São aqueles que falam em nome dos falsos cristos. Trazendo para a nossa linguagem de hoje, são os influenciadores digitais. Eles não são, na verdade, os geradores da ideologia. Os geradores da ideologia são os falsos cristos. Mas eles servem como propagadores, eles falam dessas ideologias. Então, eles impulsionam a perturbação no planeta. Então, para cada um Cristo, eu tenho centenas, dezenas, milhares de falsos profetas na rede social. É isso mesmo, tem que fazer isso mesmo. E aí, multiplica o ódio, multiplica a violência. Aí já multiplicar aquelas 4 perturbações. Uns estimulando o materialismo, uns estimulando a sede de poder, outros estimulando a promiscuidade e outros estimulando a intolerância. E aí esses, em nome dos seus senhores, entre aspas, eles ficam na rede social perturbando as criaturas, se perturbam, perturbam os outros e fazem um zezéu na nossa vida. Então esses falsos profetas, que são em número muito mais numeroso do que os falsos cristos, são efetivamente os que hoje na nossa sociedade estão misturados conosco, estimulando determinadas condutas. Como que eu vou saber se eles são falsos cristos? Se eles não propagam o amor. Se nas suas mensagens não tem amor, é um falso profeta. Olha o que ele propõe. Isso é alinhado com o cristianismo? Faz sentido isso que ele está dizendo? Não é o amor. Então não segue. Essa é a receita. Esse era o quinto. Sexto. O sexto sinal. Está anotando, Regina? Depois eu vou querer ver para ver se você anotou direitinho, para dar nota no seu caderno, para dar o visto. Sexto sinal. Por ser grande a perversidade do mundo, o amor de muitos se esfriará. São aqueles que vão dizer: eu já desisti de fazer o bem. Ah, pro diabo, vocês tudo que isso. O mundo não tem mais conserto. Isso aí já eu nem tenho, para mim não dá, entendeu? Então, essa é a fase que se segue, que é a fase na qual nós vamos observar a desistência daqueles que não tinham o propósito profundamente arraigado no bem. Mas a frase não é só negativa, não. Lá está escrito assim. E por ser grande a perversidade no mundo, o amor de muitos se esfriará. Ponto. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então, alguns de nós vamos perseverar até o fim.
Esse fim não é fim de término, é fim de objetivo. Aquele que persevera até o objetivo será salvo. Então, alguns de nós vamos desistir. Quem vai desistir? Pegue o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item número 4, mensagem Os Bons Espíritas, que fala sobre o conduta dos bons espíritas. Aí tem uma perguntinha. Considerando que na prática do bem muitos se desviarão, como saber aqueles que se desviaram? Aí está lá, resumidamente, a resposta: os que deixam de amar. Os que não se propõem ao amor. Então, se você tem alguém que descambou, você olha, fulano descambou, olha para a conduta dele. O que ele está fazendo? É o amor ou não? Se não é, ele saiu da rota. Porque o amor é a rota. Então, o amor de muitos se esfriará, é aqueles de nós que vamos dizer, eu não tenho mais paciência para isso, acabou, chega. E o último dos sinais é o que diz que o Evangelho será pregado em toda a face do planeta. Olha essa live, onde ela não chega. Então, as 7 etapas seriam essas. Depois dessas 7 etapas, é quando, segundo Jesus, viria o processo da chamada migração. A transição, ocorre a migração coletiva, né? A transição está acontecendo, é o momento em que os espíritos começam a sair. Não quero assustar ninguém, mas o povo já está saindo desde 1950, começou a saída da galera. Então, nós já temos um pessoal que está indo embora. Não acabou de gente embora ainda não, ainda tem gente indo, mas ainda tem muita gente para descer. Não quero que ninguém fique empolgadinho, porque já faz 70 anos, não desceu tudo ainda. Ainda tem muita gente doida para descer, ainda tem muita coisa para a gente resolver. Se eu pudesse dar para você uma data, que certamente é o que você está querendo, Luciane, eu vou lhe dizer o seguinte: um mundo de regeneração, ninguém morre de fome. Um mundo de regeneração, não existe guerra. No mundo de regeneração, não existe desrespeito com o meio ambiente. Agora faz as contas. Calcula para mim quando é que a gente vai poder resolver o problema da fome. Nós podemos resolver hoje, se a gente quiser. Hoje, porque tem comida suficiente. Quem impede a resolução não é o planeta, é o homem. Esse dá para resolver agora. Quem impede de nós resolvermos a guerra? Esse problema é do homem. Se nós quisermos, a gente para hoje, se a gente quiser. Mas é um problema nosso. A fome é problema do egoísmo. A guerra é fruto do orgulho. E temos a questão do meio ambiente, o desrespeito com a natureza que a gente também tem. Nós temos que aprender essas 3 coisas. Se a gente não aprender, demora um pouco mais. Só que o relógio de Deus não tem ponteiro, mas, como diz Allan Kardec, a misericórdia de Deus é infinita, mas não é cega. Então, vai chegar um tempo em que, olha, gente, deu o tempo de vocês não conseguiram mudar, e a migração vai acontecer, então a classe vai ter alunos menos perturbados. Então, naturalmente, vai haver uma melhora, não porque os homens mudaram, mas porque, imperiosamente, os espíritos que aqui encarnavam completaram o seu processo de transição, e isso vai encerrar. De repente, a gente consegue fazer isso nesse século. Se uma boa parte dos espíritos endurecidos for embora, dá para a gente aí, nesses 80 anos que estão faltando, fechar essa mudança. Mas vai depender muito de cada um de nós. Pode ser que atrase até mais do que isso, né? Mas vamos aguardar o que é que a gente tem para fazer. Maravilha. Muito obrigado, Jorge. A gente está com o tempo já ficando um pouquinho apertado, mas a gente queria fazer pelo menos mais umas 2 perguntinhas e depois... Tá, eu vou responder mais rapidinho. E depois uns recados e depois uns recados rápidos também para a gente encerrar. Né, Mônica? Vamos lá? Larissa, por favor. Larissa, acho que está só com o microfone. Isso, estou aqui. Mas pode falar, Larissa, fica à vontade. Perdão de ligar a câmera, eu estou tentando ligar desde a hora que eu entrei, tá bom, gente? Sem problema. Boa noite, Jorge. A minha pergunta é como que o ser humano ele vai se reproduzir na próxima transição planetária? Eu não entendi. Como é que ele vai se reproduzir na próxima transição planetária?
Reproduzir, que você fala aí no sentido de sexualidade, de gerar um... Isso. Ué, normalmente, Normalmente. do Não vai jeitinho que é alterar? feito hoje. Do jeitinho que faz hoje. Só que nós teremos mais responsabilidade com as nossas energias genésicas. Mas a gente não vai ter um processo extracorpóreo, porque a sociedade do mundo de regeneração, ela não é tão diferente da nossa em termos físicos. Ela só é diferente em termos comportamentais. Mas nós temos um corpo semelhante a esse. Ele sangra, ele tem fome, nós temos a mesma estrutura biológica. Então, bem naturalmente, nós vamos continuar tendo as nossas características. Eu não quero que você se assuste, não, mas lá na obra de Kardec diz que no mundo de regeneração, nós não teremos as expiações pungentes. Nós não teremos as expiações pungentes, mas vai ter expiação. Tem expiação ainda, porque os espíritos não são puros. Vai ter expiação, mas não é essas que a gente tem aqui na Terra. Meu Deus, que loucura, né? Que dor. Não, mas vai ter espíritos revisitando as suas experiências mal-sucedidas para conseguir dar boa solução dessa vez para aquilo que fez de errado da outra vez. Então, isso é muito importante. A gente tem que ter em mente que a nossa condição depois da transição planetária continua a ser muito parecida com essa. Então, o processo de reprodução humana vai ser o mesmo. Nós vamos continuar nos reproduzindo pelo método mais natural possível de sexualidade que a gente conhece, porque o sexo em si, ele não é uma coisa pecaminosa, como muitas vezes nós acabamos absorvendo das religiões do Ocidente. Nós fomos criados dentro de um determinado conceito que nos falou que o sexo é um pecado, até a ideia do chamado pecado original, como se o que origem ao nosso corpo foi um pecado. O Espiritismo não entende dessa forma, porque sexo, como diz Emmanuel, é espírito e vida a serviço do universo. A gente só precisa saber trabalhar as nossas energias afetivas, exercendo a sexualidade sempre com amor, sempre com responsabilidade, fazendo com que as nossas potencialidades genésicas, nossas potencialidades sexuais, sejam utilizadas sempre associadas a um processo que, ao mesmo tempo, é amor de um lado e responsabilidade pelo outro. Na introdução do livro Vida e Sexo, de Emmanuel, Emmanuel dá ali 4 observações sobre a questão da conduta sexual, que eu não sei se eu vou lembrar de cabeça, mas diz assim: não é proibição, mas educação. Não é impulso livre, mas é responsabilidade. Não é... Aí ele vai colocando, não é... eu não vou lembrar. Teria que procurar para poder achar. Mas ali você vai ter 4 situações desse tipo na introdução do livro. Não é educação, não é abstinência imposta, mas é emprego digno, com devido respeito aos outros e a si mesmo. Então, tem várias coisas que vão colocando o sexo na sua dimensão mais exata, né? Cadê? Oi. Eu saí? Não. Cadê? Eu não sei. Eu não É estou vendo. normal Eu fui pra mexer. gente. Tá aqui. Tá, é porque eu fui mexer aqui, ver se eu achava alguma coisa e acabei saindo. Depois eu volto. Então, vocês estão me ouvindo, né? Vamos. Tá, então daqui a pouco eu volto aqui. Então, o sexo tem que ser observado por nós como uma potencialidade da alma. E você ter alguém que você ama, que você se entrega a esse alguém em regime de fidelidade, que você tem afeto por alguém e dedica amor a essa pessoa, aí você está numa condição de equilíbrio. O que o Espiritismo nos aponta é a questão da promiscuidade. Isso é que a gente tem que evitar. Então, os aspectos que nos arrastam na direção do uso da sexualidade de maneira irresponsável, aí sim é um problema. Mas na próxima etapa da construção do planeta, a sexualidade vai ser exercida como ela é hoje, só que com o amor sempre associado às suas relações.
Maravilha. Seguindo, então, para a nossa última pergunta. É bom pra caramba, está ótimo isso aqui. Uma pena que tem que acabar, mas não tem jeito. A gente vai ter outras oportunidades, tenho certeza. A gente já aproveita já para convidar o Jorge, ele já vai pensando no assunto, né? E aí a gente marca o outro. Ele tem a agenda super lotada, que a gente já sabe disso, né? Mas a gente já vai aproveitando para fazê-lo pensar sobre essa outra chance. Nós vamos gostar muito. Né? A Regina já está batendo na cabeça ali que sim também, então... Então vamos lá. Aninha, com você. Oi, Jorge, boa noite. Nós estamos estudando, né, sobre transição planetária. Nesse material que estamos estudando, nós vimos sobre os exilados de Capela. E eu queria saber se existem relatos de que se eles ainda existem aqui na Terra, os capelinos, se eles ainda estão por aqui, enfim, se você sabe alguma coisa nesse sentido. Sim, a grande maioria deles já voltou, a grande maioria. Mas nós temos uma quantidade grande deles que ainda está por aqui. Os que primeiro voltaram foram os egípcios, porque tinham menos comprometimento espiritual. Mas entre os demais, entre os arianos, entre os hindus, ficou muita gente. E de onde mais ficou gente foi entre os hebreus, porque eles eram muito endurecidos e acabaram permanecendo no planeta. Então, respondendo a sua pergunta, sim, ainda temos muitos capelinos por aqui. Como identificá-los? Grande conhecimento intelectual, habilidade intelectual muito grande e atraso moral, ou seja, eles não acompanham, a moral não acompanha o intelectual. Alguns já conseguiram ter uma certa evolução moral, mas ainda permanecem no planeta porque ainda possuem pontos a resgatar, mas são reconhecidos pela genialidade que possuem, apesar de já serem espíritos com uma certa evolução, mas que ainda precisam um pouco mais de tempo na Terra, seja para contribuir com o planeta, seja para se melhorar naquilo que é importante para eles. Tá bom? E aqui eu achei o que eu estava falando, eu vou ler aqui. Não é proibição, mas educação. Não é abstinência imposta, mas é responsabilidade. Não é indisciplina, mas é controle. Não é impulso livre, mas é emprego digno, com o devido respeito aos outros e a si mesmo. Então, Ana Luísa, voltando para a sua pergunta, a questão toda se resume nisso. Eles foram embora em grande parte, mas ainda temos alguns por aqui que colaboram com o planeta, enquanto outros são passíveis de uma nova migração. Existem espíritos que migraram de Capela para cá, atravessaram toda a história da Terra, não amoleceu o coraçãozinho e vai migrar de novo. E vai migrar quantas vezes forem necessárias até que amoleça. É por isso que entre as características que Allan Kardec cita dos espíritos típicos do mundo de provas e expiações, existe também os espíritos que são... como é que a gente pode dizer? Até me perdi. Os espíritos provas e expiações, eles também têm uma característica, segundo Allan Kardec. Eles são espíritos exóticos. Exótico não quer dizer que eles tinham 3 olhos, 5 cabeças, 2 narizes, não é isso não. Eles são exóticos, são de fora. Exótico significa de outro lugar. Espíritos de mundo de provas e expiações é igual um mau aluno. Pula de escola em escola e fica na mesma série não sei quantos anos. Então, é desse jeito. Eles passam um tempo num planeta, o planeta vira a regeneração, ele não segurou a onda, ele vai para outro lugar e repete a experiência até amolecer. Quando é que amolece? Quando ele deixa de ser o mal não tocado pelo bem. Quando a gente for mal, mas tocado pelo bem, nós já temos condição até de permanecer no mundo de regeneração. Porque o mundo de regeneração não é de regenerados, é o mundo para regenerar os espíritos. Então, ingressa neles quem está disposto a mudar.
Então, essa conversa de que os espíritas vão tudo migrar, que a gente vai ser degradado, gemendo, igual um monte de louco, isso é tudo conversa. Porque nós não somos a retaguarda do planeta, nós temos uma série de virtudes já conquistadas, e o mais lógico é a gente ficar para contribuir no progresso do planeta, porque não somos espíritos assim tão endurecidos. Tem gente bem pior do que nós que vai primeiro do que a gente. Agora, o que é esperado para nós que somos espíritas? Eu não quero assustar ninguém. Mas o que é esperado para nós no futuro? 2 tarefas. Primeira delas, não encarnar mais no Brasil. Encarnar em alguns lugares do nosso planeta para trabalhar pelo espiritismo do lado de lá, para fazer o trabalho de semeadura do espiritismo lá. Então, essa é a primeira, posso colocar até 3 tarefas. Primeira, fora do Brasil, trabalhando o espiritismo. Fora do Brasil, trabalhando dentro de outras religiões. Então, a gente vai nascer muçulmano, vai nascer católico, vai ser protestante. Não é para transformar o islamismo em espiritismo, mas é para trazer amor para dentro do islamismo. Porque o que salva a criatura não é saber de reencarnação, porque tem muita gente que sabe e faz besteira, mas é viver o amor. Então, a gente tem que se encharcar de amor para que quando a gente nascer, você vai nascer lá no hinduísmo, sabe lá Deus por onde, e aí você vai levar a mensagem do amor lá dentro. Aí, sei lá, a Mônica vai renascer, meu Deus, lá, vou mandar ela para o Afeganistão, para ela ir para lá pregar o amor dentro do Talibã. E aí vai cada um com um canto. Então, a gente pode estar fora do Brasil, divulgando o espiritismo, vai ter uma ideia inata e facilitar a multiplicação da ideia. Fora do Brasil, trabalhando dentro do espiritismo, ou dentro de outras doutrinas, sem falar de espiritismo, e ficar no Brasil, uma terceira. Alguns vão ter que ficar aqui para não deixar a ideia acabar. Alguns dentro do espiritismo e outros fora, atuando. Mas a convocação nossa para nos espalharmos pelo planeta é inadiável. A gente não vai ficar nessa maré boa por aqui, todo mundo conhecendo o espiritismo, tudo rindo. Nós vamos ter que enfrentar os grandes desafios. Faz sentido mandar esse pessoal embora do planeta? Não faz sentido. O que faz sentido é pegar essa galera e espalhar no mundo e dizer, gente, agora é com vocês. Eu já dei muita sopinha para vocês, já estão tudo bem nutrido. Agora vocês vão trabalhar e multiplicar essa ideia por aí, com os nossos defeitos, com as nossas imperfeições, com as nossas dificuldades, mas oferecendo o que a gente tem de bom para edificar esse mundo que a gente tanto sonha, colocar nas nossas mãos a responsabilidade de construir efetivamente essa sociedade melhor. Muito bem, perfeito. Ótimas perguntas, ótimas respostas, né? E aquele gostinho de quero mais, tenho certeza, porque eu tô, né? Mas vamos nessa. Mônica, o que a gente tem aqui agora para o roteiro, para a gente encerrar? Tem foto, né? Tem que fazer a foto do povo que está aqui? Acho melhor fazer a foto primeiro, vamos? Ah, é? Quem puder Então, aí, só aparecer lá, eu sei que tá com problema lá na câmera. Maria Clara, Lígia, eu tô com saudade de você, minha pequena. Simone, Milene. A gente que é do mesmo tamanho. Cadê vocês? Vamos lá, vamos bater uma fotinho? Organiza aí, povo. Isso, vamos aparecer aí. Maria Clara, Lili, cadê minha Lígia? Essa foto é bonita. Ah, a Laura tá lá, muito bem, Laura. Maria Clara, Lígia. Vamos lá. Ah, Maria Clara. Chegou, Maria Clara. Bem. Cadê Lígia? Eu acho que a Lígia não está ali não. Júlia, vê sua irmã aí. Cadê? Então tá bom, vamos lá. Então vamos para a Tô de cabeça. Tá bom, então tá bom. Então tá bom. Essa também tá bonita. A figurinha dela tá ótima que tá aí. Então vamos nessa. Eu vou fazer a foto, mas eu só vou fazer a foto depois que tiver todo mundo feliz, todo mundo sorrindo. Então vamos lá, quero ver, hein? Cadê o sorrisão? Todo mundo? Eduardo aí que falou do viradão. Concordo contigo, Eduardo. Tem que ter um viradão.
Ou na terra das minhas. Ó, vou já aqui Muito postar. bom. Já foi, quer dizer, acho que foi. Vou postar aqui no grupo. Gente, põe no outro grupo também, né, Tinho, por favor. Comecei por ele. Isso. Mônica, vai comprando a burca, tá? Olha, adorei essa parte. Já não bastasse a Mandar você para o máscara, você tem Afeganistão. que botar de burca. Já tá de máscara, não custa botar a burca, né? É verdade. Não, já me vi agora só com os olhos para fora. Puxa vida, Jorge. Eu vou lembrar de você. Eu sei que eu vou sentir lá, eu vou sentir quando eu chegar por lá, eu vou falar assim, não sei, tem um nome, acho que meu filho vai se chamar Jorge. Eu vou estar na faixa de Gaza, bem longe. Então tá bom. Vamos preparar líderes e espalhar por aí, né? É por aí. Perfeito. Gente, a gente quer primeiro agradecer muito, muito a todos vocês, ao Jorge, mas não acabou não, porque a gente tem um recadinho aqui muito bacana, vocês vão gostar também. Mas a gente quer agradecer principalmente porque Jorge, desde o primeiro contato, nossa, amigo íntimo da gente, de outras encarnações. E a gente se sentiu assim, extremamente queridos, acolhido por ele. Então, assim, nossos jovens estavam realmente muito empolgados e a gente fica feliz pela sua presença e com certeza terão outros encontros. Você não tem noção dessa turma aí. Ideia. Ficou assim de perguntas. E fora dos convidados. Eu quero agradecer aos evangelizadores, aos outros jovens das outras casas. A gente fica feliz também por receber. Gente, a coisa mais linda, né, dessa história toda na pandemia é a gente poder estar nessa conexão. Eu acho que isso é bacana. Você vê que o excesso não é legal em nada, né? Mas olha como a gente pode usufruir, sim, da tecnologia. E tem gente lá de Aracaju, tem gente de Minas, Cauê, não sei se caiu a internet, mas tem tudo isso aí. Então, assim, agradecer muito a presença de todos. Para a gente tem uma notícia muito bacana também, assim como o Jorge, nós também temos uma novidade para vocês e a gente quer compartilhar em primeira mão e a gente acha que vocês vão gostar muito. É uma novidade aqui da nossa turminha. Deixa eu pegar aqui que... a gente tem um recadinho. Deixa eu compartilhar. Prometo que será bem rápido. Pronto. Primeira coisa que a gente quer mostrar para vocês é a nossa mocidade. Ela está estudando esse livro, que é Transição Fácil. É uma coleção, né, de Luiz Rivas. Jorge talvez conheça, não sei se outras pessoas conhecem. Maravilhoso. Esse material é de um conteúdo, de um material digital fantástico. Quem puder adquirir, é da editora Boa Nova. E é muito bacana, a gente está estudando e está super feliz com esse material. E aí vem a notícia, gente. Olha quem vai estar com a gente no dia 19 de junho, numa live do Jefa. O Luiz, Jorge, você também está convidado, hein? Assista! Nossos jovens vão passar perguntas também sobre esse material do livro para o Luiz Rivas. E ele também já está confirmado, também super solícito, e ele vai falar com a gente nessa live conduzida pelos nossos jovens. Eu não sei se vocês repararam, eu e Neto, a gente está assim falando mais ou menos, mas a gente está deixando eles conduzirem tudo. A gente não quer mais, né, Neto? A gente não está se aposentando, não, gente. Fica tranquilo. A gente só quer deixar que eles assumam aí, que eles são novos. E aí tá aí, a gente vai fazer esse comunicado no nosso Instagram do Jefa. Por favor, acompanhe as nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook.
A foto de hoje nós vamos colocar lá. Então, curtam, deixem a mensagem de vocês. Vamos divulgar o Espiritismo através dessas casas que estão lá trabalhando para divulgar de uma forma positiva as informações sobre o Espiritismo. Então, tá aí o convite, vamos falar também de transição planetária. Bom, e aí tem uma convidada no grupo. A Laura, ela tá aí, vai falar um pouquinho desse canal dela, Mundo Jovem Espírita. Laura, vamos lá? Comenta aí, fala um pouquinho sobre o que é essa sergipana. Eu nem sabia que ia ter aí, ó, a carinha do Mundo Jovem. Nada. Bom, gente, eu sou a idealizadora, né, do Mundo Jovem Espírita. Esse ano ele está fazendo 11 anos, ou seja, né, eu comecei aí com 14 anos, hoje eu estou fazendo 25, então já tem um tempinho que eu estou trabalhando na divulgação do jovem dentro da doutrina espírita. Quem quiser acompanhar a gente tem aí o Instagram, tem a revista digital, que é essa partezinha que está bem aí, ó, é da revista, que são vários temas maravilhosos. Essa revista aí foi a capa do mês de março. A de abril foi falando sobre Harry Potter e Espiritismo. Agora de junho vem o spoiler, gente, só para vocês, viu? Spoiler. Vamos falar sobre jogos na visão da doutrina. Então vai ter lá Minecraft, vai ter lá falando sobre lei de sociedade aí no mundo virtual, né? Então vai estar bem legal. E nós temos aí, né, a revista do Mundo Jovem, temos um Instagram, TikTok, estamos lá fazendo... Mentira, a gente tá fazendo dancinha não, viu? É vídeo mais de humor realmente. Temos também o Facebook, Twitter, deixa eu ver o que mais. E YouTube, né? Nós estamos aí com o YouTube, que inclusive a Mônica vai participar agora em junho, né? Junto conosco. Isso. Que vai ser maravilhoso, de uma live. Então, assim, nós sempre estamos divulgando materiais, né, voltados para o jovem e para o evangelizador. Eu, em particular, sou evangelizadora de infância também, então acaba que eu trago um pouquinho da evangelização, né, do ponto de vista não só como jovem, mas como de evangelizador dentro do mundo jovem espírita. Gente, acompanhe, é maravilhoso o conteúdo, não só porque sou eu que faço, tá? Mas junto com manhinha, com meu irmão também, né, os outros jovens que fazem parte da Juventude Espírita André Luiz aqui. Então, acompanhe. E eu já deixo aí o spoiler também. Eu adoro um spoiler, gente. Que ano passado nós tivemos a primeira gincana do Mundo Jovem Espírita e esse ano nós teremos a segunda gincana. Então, organiza aí entre vocês para participar. Tem premiação de primeiro, segundo, terceiro lugar. Esse ano vai ser voltada para ecologia e ética animal espírita, que foi até interessante que o Jorge trouxe isso, né, na fala dele quando eu perguntei. Então, assim, participem, se organizem, porque vai ser maravilhoso essa gincana. Todas as tarefas voltadas para a doutrina espírita, tá? Tanto é que ano passado, o pessoal, eu botei uma das tarefas para ser do TikTok, um vídeo, né, deles fazerem, assim, um desafio com o nariz, que tem lá um efeito, para botar quantos livros Humberto de Campos tem. Menina, o pessoal, a gente aprende ou pelo amor ou pelo ranço, né? Então, a maioria aprendeu pelo ranço porque errou. E ficaram lá discutindo entre eles, dizendo, a gente perdeu ponto, que não sei o quê. Alguém mandou o vídeo antes, não era para mandar, era para conversar. Então, assim, né? Foi um pouco pelo ranço. Alguns foram pelo amor, que acertaram. Mas é muito legal, gente. Qualquer coisa, Mônica tem meu contato, pode passar para os meninos, que é tranquilo. Ó, tô vendo o Jorge dizendo que gostou. Oi, Jorge, eu sou sua fã, gostei também de você, sabia? Jorge, eu também estou apaixonada por ela. E a primeira coisa que eu fiz foi fazer propaganda no nosso grupo. Nossos jovens já estão seguindo, porque ela é maravilhosa, o conteúdo, gente. Esse material aqui dessa última revista eletrônica, olha, tá imperdível. Essa aqui, As Damas do Espiritismo. Gente, olha, eu não posso falar, porque já sou suspeita, eu tô apaixonada por essa sergipana, já tô tão amiga que tô quase indo para lá, para casa dela. Eu quero divulgar seu trabalho, Luciana.
Lindo, né? Muito bacana. Ô, Jorge, vai ser um prazer imenso. Inclusive, também já fica aí o convite para live e texto, tá? Para revista. Aham, isso aí, muito bom. Então sigam. É aquilo, né? É o que o Jorge falou, né, Jorge, sobre aqueles que estão, os falsos profetas nas mídias, né? Mas tem tanta coisa boa acontecendo, gente, desde que começou essa pandemia, em relação à divulgação e propagação do espiritismo, das coisas boas do mundo, né? E a gente fica tão preso a tantas coisas ruins que deixa de focar nessa parte boa. Então, era esse nosso recado. E para fechar aqui, antes de eu pedir para o Jorge fazer a nossa prece de encerramento, nossa Mocidade Espírita está fazendo aí mais um ano da campanha do cobertor. As doações são até 12 de junho. A gente está ajudando moradores de rua daqui da região dos Lagos e, dependendo da quantidade arrecadada, vamos ajudar também moradores do Rio, do projeto Bem Me Quer, que ajuda moradores de Copacabana. Então, fica aí o convite. Nas nossas redes sociais tem as informações, os dias que estão lá para receber os cobertores. Então, fica aí a solicitação e contribuir, porque já reparou que vai fazer muito frio, né, gente? Então, vamos ajudar, tá bom? Vamos fazer a nossa parte aí, tá? É isso. Alegria demais, né, Neto? Olha, Eduardo, eu queria muito também fazer um viradão. Te juro. Tá parecendo aquelas nossas lives, né, Neto? Que a gente não quer ir embora. Exatamente. A live caía por causa do limite de tempo, a gente voltava. Mais uma hora, emendava. Você era insistente. Mas era bom, agora já tem, o tempo é maior, né, Neto? Então já viu, Luiz no Rio, mas agora já já pode, era. mas ficou melhor um pouquinho, muito bem. É isso aí. Bom, vou pedir ao Jorge para fazer a nossa prece de encerramento, para a gente poder fazer a nossa despedida. Então vamos orar. Divino Senhor das nossas vidas, derrama o teu amor fecundo sobre as nossas almas frágeis e oferece aos nossos corações a graça de percebermos a tua presença a iluminar as nossas almas. Não permite, Senhor, que as dores do mundo, que os desafios profundos que trazemos dentro das nossas almas, que as angústias que arrastamos dentro dos nossos corações nos impeçam de viver plenamente a mensagem que sabemos. Mas desperta na intimidade dos nossos corações a certeza do teu amor por nós, a certeza de que não nos encontramos sozinhos, para que nas nossas horas de solidão, nos nossos momentos de dor e de tristeza, nas horas que pensarmos que nos encontramos sem nenhuma mão que nos ajude, que possamos encontrar em Ti a força que precisamos, Senhor. Dá-nos assim a certeza de que é o Teu amor que rege a vida, que é a graça da Tua misericórdia derramada sobre os nossos dias, que nos impulsiona para frente, para que mesmo entre lágrimas e dificuldades, mesmo diante das indecisões da vida e dos dramas silenciosos que muitos não conhecem e que passamos na profundidade do nosso ser, ainda assim, Senhor, nós guardemos a certeza do Teu amor por nós. Não deixa com que as nossas fragilidades, com que as nossas carências nos tragam a ilusão de que Tu viraste as costas para nós. Mas permite-nos o contato mais estreito contigo, para saber que Tu nos amas a despeito das nossas tão significativas imperfeições. Que Tu nos queres, Senhor, apesar das nossas fragilidades, porque nós precisamos de Ti,
para cicatrizar feridas profundas que trazemos dentro das nossas almas. E carecemos da presença dos nossos amigos espirituais ao nosso lado para atravessarmos os dias tão tormentosos da nossa juventude. Que as luzes do Espiritismo nunca nos faltem para aclarar os nossos caminhos, para que tomemos as decisões corretas e para que os nossos corações não se manchem na senda que teremos para trilhar, porque temos em Ti, Senhor, a referência para as nossas vidas. Por isso te agradecemos profundamente pelo estudo que nos ofereceste na noite de hoje, pelas oportunidades que Tu nos deste de refletirmos sobre a vida e nos ajuda para utilizarmos tudo que Tu nos colocaste às nossas mãos, desde o nosso primeiro contato com a mensagem espírita, para que nós façamos bom uso de todo esse investimento que Tu tens feito em nós. Que as Tuas bênçãos se derramem sobre os nossos lares, Senhor. Abençoe os nossos pais, encarnados ou não, e que proteja uma humanidade inteira, derramando graça e serenidade sobre os corações de todos os homens. Estejas assim, Senhor da vida, junto de nós, para que sejamos fortes diante das nossas provas e possamos ter cada vez mais a certeza de que Tu estás ao nosso lado em todos os momentos da nossa vida. Fica assim conosco, Senhor. Preenche as nossas carências com a Tua presença de luz e nos dá a graça de sentirmos que Tu nos amas a todos os instantes da nossa vida. Obrigado por tudo e abençoa os nossos corações. Jorge, só gratidão é a palavra que a gente tem no nosso coração, tá? Em nome de toda a nossa mocidade, em nome de todos os que estão aqui presentes, a gente agradece muito a sua disponibilidade, o seu conhecimento, e a gente, assim, tá com coração em festa. Eu não sei como é que é ainda não essa questão do regeneração, mas hoje eu estou me sentindo lá. É a mesma sensação, gente, da Comerge, não é não? É isso. Ganhei um ano. Bom demais. Quem é Comerge sabe. Com certeza. Eu estou com a mesma sensação. Bom, Netinho, você quer falar aí? Agradecer de novo, né, a todos que participaram, ao Jorge por ter estado conosco, por ter abrilhantado esse nosso encontro, e que com certeza ainda vai dar muitos frutos. Tem muita coisa que a gente ainda vai levar para diante, que a gente ainda vai revisar, estudar de novo, né? Com certeza isso vai trazer muita coisa boa ainda, né? Aos jovens que estiveram, aos evangelizadores, Iracema e Regina, maravilha sempre ter vocês. Sandro, grande Sandro, amigão nosso de trabalho da nossa casa, que também esteve aí presente. Então, gente, valeu, foi ótimo. Alguns que eu não conhecia, que eu pude conhecer hoje. Laura, a Mônica me falou do seu trabalho, eu já comecei a seguir e já estou assim, maravilhado com isso. Parabéns mesmo, viu? E que a gente possa levar essa alegria que a gente está sentindo aí daqui para diante, que a semana seja abençoada, né? Maravilhosa para todos nós. Viu? Fiquem com Deus. Um beijo no coração de todo mundo. Beijo a todos. Tchau, gente. Beijo. Fiquem com Deus. Obrigado, Tchau. Jorge. Obrigada, Jorge. Valeu, um abraço. Obrigada, gente. Boa noite a todo mundo. Tchau. Cheiro, gente. Jorge, posso passar seu contato para a Laura? Ela quer falar com você. Eu quero falar com a Laura. Tá ótimo. Já vou passar. Gratidão. Vocês Cheiro, precisam fazer gente. contato, vocês dois. Ah! Beijo, Beijo. gente. Tchau. Fiquem com Deus. Gratidão. Sandro. Valeu, Mônica. Valeu. Nossos jovens. Beijo, gente. Valeu, Neto. Valeu, Jorge. Valeu, tchau, tchau.
Jorge, espero lhe reencontrar novamente aí nos encontros da Web Rádio, hein? Vamos sim, Sandro. Vamos nos encontrar. Valeu. Beijo, fiquem com Deus.